vamos lá, dando sequência, nós vamos estudar agora sistema de equações do primeiro grau. Eu vou de novo mostrar a parte prática para vocês e depois eu vou contextualizar isso aqui com alguns exemplos. Vocês vão ver como que nós podemos tirar de problemas de matemática, de física, a montagem de um sistema de equações e a forma de resolução. Vou mostrar para vocês qual é a estrutura agora de um sistema de equações do primeiro grau. E aí, pessoal, só um adendozinho, porque a hora que a gente entrar na parte do segundo grau, talvez você se pergunte do seguinte, né? Por que está escrito esse primeiro grau aqui, ó? Por que é primeiro grau aqui? Porque depois o outro vai ser segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Olha para a incógnita, no caso nós teremos a incógnita x e y aqui, e veja qual que é o expoente dela. O expoente implícito é 1, né? 1 e 1. Por isso que chama primeiro grau. No segundo grau, nós vamos ter um expoente 2, terceiro grau, expoente 3 e assim por diante. Por isso que é chamada de equação do primeiro grau, porque o maior expoente é o 1. Equação do segundo grau, o maior expoente da incógnita é o 2 e assim por diante. Dito isso, a estrutura que nós queremos é essa daqui, ó. Ax mais by igual a c. Esta é uma equação, chamaremos ela de primeira equação. Mx mais ny igual a p, outra equação. Então, chamaremos ela de segunda equação. Aí você vai falar assim, tá, mas são só duas incógnitas? X e y? Por que eu estou vendo outras letras? Porque assim, agora nós vamos ver a forma geral. Mas isso aqui se dá de forma que o A, o M, o B, o N, o C e o P serão valores numéricos. Então, no exemplo aplicado, nós teremos eles como valores numéricos, ok? As únicas incógnitas serão x e y, e exatamente por isso que chamam sistema de equações. Porque agora eu terei duas incógnitas, x e y, do primeiro grau, de modo que os seus expoentes máximos sejam valor de 1. E aí, então, quando aplicarmos, olha só, A, B, C, M, N, P pertencem aos reais, ao conjunto dos reais, não precisa ser número inteiro, pode ser uma fração, pode ser uma dízima, etc. Pertencerá aos reais, de modo que só x e y serão incógnitas. E é muito importante para resolvermos equações e um sistema de equações entender o que está aqui em roxo, ó. Essa parte em roxo aqui é fundamental. O número de equações que eu preciso montar precisa ser no mínimo igual ao número de incógnitas. Pode ser maior o número de equações, então, por exemplo, eu tenho 3 equações para 2 incógnitas? Pode. 4 equações para 2 incógnitas? Posso. Eu só não posso ter uma equação para 2 incógnitas. Aí eu não consigo resolver. A única forma de eu conseguir resolver é, tenho 2 incógnitas, x e y, preciso dar um jeito de fazer relações, montar equações diferentes, é claro, que relacionem, então, 2 equações com 2 incógnitas, no mínimo 2 equações, senão eu não consigo aplicar essas técnicas que nós vamos aprender para poder resolver, beleza? Então é isso que a gente tem aqui. E aí eu vou mostrar para vocês as 3 técnicas que nós temos de resolução. É importante você aprender as 3 no sentido de, em algum momento, será mais prático aplicar uma ou em outra e assim por diante. Não são técnicas excludentes, se eu aplico uma eu não posso aplicar a outra, é mais por facilidade e olhar para uma equação e desenvolver com o passar do tempo a visão de, bom, acho que é mais fácil fazer desse jeito, fazer do outro. Mas assim, se você souber uma forma de resolver, você sempre conseguirá resolver. Ok? Vou mostrar para vocês as 3, mas antes disso, eu vou aqui de uma forma teórica, depois nós vamos aprofundar tudo isso lá no curso de pré-vestibular, quando a gente entrar em sistema linear, matriz, aí eu vou dar bastante exemplo, mostrar as definições formais. Lembrando que esse curso de matemática básica é para um aluno de ensino fundamental, um aluno que está indo ou está no ensino médio, ou para um cursinho, não importa, mas que terá as bases práticas para conseguir fazer um curso aprofundado de pré-vestibular. Então não vou entrar em definições de conjuntos, etc., para definir sistema determinado, indeterminado, ou a terceira opção, que seria um sistema impossível. O que é importante você entender é o seguinte: eu tenho 3 tipos de sistemas lineares. Nós vamos focar no tipo de sistema linear, no geral, que é possível e determinado. Ou seja, eu tenho como descobrir uma única solução, ou seja, um par de soluções. Se eu tenho 2 incógnitas, 3 incógnitas e assim por diante, um trio de soluções. Então eu tenho uma solução para cada incógnita. No geral, nós vamos trabalhar com esse tipo de opção. Mas eu também tenho como
ter uma solução, mas ter infinitas soluções para cada incógnita. Aí eu teria que mexer com ideias de conjuntos, algumas limitações. E eu também tenho um sistema que é impossível, ou seja, não vai existir solução para esse sistema. Como assim não vai existir solução? Para que fique claro, é como assim, ó, quando você acha um valor, em uma equação, você acha um valor de incógnita e depois a outra equação contradiz aquela e fala, não, aquela incógnita, em vez de valer 2, ela vale 3. É muito importante que para ter solução, as equações conversem entre si e concordem no valor da solução, entende? E isso, no geral, acontecerá e teremos uma única solução. Mas quando uma equação, no seu valor numérico, contradiz a outra, para que uma seja verdade, a outra tem que não ser verdade, aí nós teremos um sistema impossível. Não será possível com aquelas relações que montamos solucionar. Raríssimos os casos isso vai aparecer. Também muito difícil aparecer um sistema indeterminado, ou seja, eu não consigo determinar uma única solução. No geral, nosso sistema será bonitinho, uma florzinha, um arco-íris, em que nós teremos simplesmente que aplicar as técnicas e teremos uma única solução para cada incógnita, ok? De novo, no pré-vestibular, vamos ver mais exemplos desse e desse. Alguns vestibulares cobram que você saiba, que você entenda as definições desses dois e saiba dizer quando é um, quando é o outro, ou por que não é eles. Mas agora, vamos focar na parte prática do resolver um sistema linear. Eu vou mostrar 3 formas de resolver, vou resolver o mesmo sistema de equações pelos 3 métodos e vocês vão ver que fica a seu critério escolher qual você quer. Então, vamos lá para os métodos de resolução. Vamos pegar esse sistema de equações aqui, ó. Eu tenho a primeira equação que é feita com relações, que é 2x mais 3y igual a 8. Essa aqui é a primeira equação entre as relações que eu consigo fazer com as incógnitas e números que eu tenho de qualquer coisa. Pode ser de uma linha de produção, pode ser de uma compra numa papelaria, uma compra no supermercado, notas, etc, etc. A aplicação disso aqui é vasta. Com as mesmas incógnitas, consigo fazer uma outra relação. 5x menos 2y igual a 1. Essa é a segunda equação. Então eu vou mostrar como resolver esse sistema. E o que é resolver o sistema? É encontrar qual é o valor de x e qual é o valor de y que tornam a afirmação verdadeira para a primeira e para a segunda equação. Então teremos um valor de x igual a alguma coisa e y igual a alguma coisa que, quando você multiplica por 2 o x, multiplica por 3 o y e soma eles dá 8. Quando você multiplica por 5x e faz menos 2 vezes o valor de y, isso aqui dá 1. Você consegue, às vezes, fazer de cabeça? Consegue. Para equações muito simples. Mas você vai aprender técnicas para quando você tiver frações, etc., e até mais equações, mais incógnitas, a complexidade torna o fazer de cabeça um pouco mais difícil, então você vai aprender as 3 técnicas para poder resolver isso. Então, é isso que é resolver o sistema linear. É encontrar qual é o valor de x e de y que torna a afirmação verdadeira, ou seja, o lado da esquerda é igual ao lado da direita para todas as equações que você está analisando, no caso, 2 equações. Primeira forma é a da substituição. O que seria substituição? É eu olhar para uma dessas equações, escolher qualquer uma que eu acho que fique mais fácil, isolar uma das incógnitas em uma das equações. Então, por exemplo, eu vou olhar para a primeira equação aqui, ó. Aí eu vou isolar uma dessas incógnitas, a gente já treinou como isolar incógnita, tenho que passar para o outro lado todos os outros termos. Aí eu, por exemplo, olho para a primeira equação e isolo o x. Então eu vou passar o 3y para lá e o 2 para lá. Feito isso, depois de ter substituído e ter isolado o x na primeira equação, eu venho e substituo ele na segunda equação. Fazendo isso, eu vou ganhar o quê? Fazendo isso, eu vou ganhar que a segunda equação estará toda em termos de y, da outra incógnita que sobrou. Aí eu resolvo agora como uma equação do primeiro grau normal, em termos da incógnita y. Quando eu encontrar o valor de y, eu volto e substituo ele na primeira isolação que eu fiz. E aí eu encontro, a partir do valor numérico de y já sabido, eu encontro o valor de x. Esse aqui é o método da substituição. Então, isola uma das incógnitas em uma equação, a que você achar mais fácil, substitui essa incógnita na outra equação, resolve essa equação em cima dessa incógnita que está aparecendo, no caso o y, não precisa ser o y, pode ser qualquer uma, e aí
A partir desse valor numérico já encontrado do y, você volta a substituir ele em qualquer equação que você tem ali, seja as originais, seja que você isolou o y, você vai encontrar o valor de x. E aí você consegue fazer o chamado prova real, a chamada prova real, que é: vou ter um valor de x e vou ter um valor de y. Então me deu um A e me deu um B. Substitua esses valores aqui e aqui, tem que dar correto. Se estiver correto, você nem precisa do professor ou da banca que está avaliando a sua questão falar que está certo. Você já sai dali da prova sabendo que você acertou aquela resposta. Porque se você fizer a prova real, que é provar que para os valores encontrados, ao se substituir nas equações, você obtém os resultados propostos, você acertou. Aquelas são as duas opções, ou a única par de opção possível para que o seu sistema seja resolvido. Então, a resolução pelo método da substituição está aqui, vou acompanhar com vocês. Nós temos a primeira equação, que é 2x mais 3y igual a 8. Chamei ela de 1, e é muito importante que para resolver você desenvolva clareza e linearidade para resolver. Não vai ficar fazendo, olha só, um pedaço aqui da equação aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, junta depois elas aqui, e aí a pessoa que está avaliando a sua conta que se vire para entender. Não, não, não. Você tem que ter clareza, você tem que ter um desenvolvimento muito linear, muito límpido do que está acontecendo. Sempre que você enunciar algo, você precisa dizer o que é esse algo. Pessoal, trabalhar com matemática, a gente discutiu já isso na aula inicial, na nossa aula, o que é matemática. É muito importante que você tenha a mesma seriedade do que fazer uma redação. Para se desenvolver uma argumentação aqui, ó, de cima para baixo, assim como na redação, você tem parágrafo, 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 introdução, desenvolvimento, conclusão, você precisa fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar, começar aqui, aí eu desenvolvo a partir disso, eu tenho que falar uns passos, ó. O que eu estou fazendo? Ah, estou fazendo tal coisa, estou isolando x na 1, estou substituindo x na 2, agora eu tenho que pegar, eu tenho que sempre enunciar quem que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, e depois ter um desenvolvimento claro. Isso é fundamental para você no seu estudo, isso é fundamental para quem vai corrigir, ok? Uma mente bagunçada tem problemas em aprender matemática, aprender exatas. É muito importante ter clareza, e a clareza de escrita é fundamental. Desenvolvam isso. Sistema linear é um tema que me ajudou pessoalmente a desenvolver essa clareza de enunciar as coisas, deixar muito claro os passos em que eu estou tendo, ok? Então, vamos treinar isso. Se eu tenho esta equação e esta, vou chamar elas de 1 e 2. Não precisa ser nessa ordem, mas claro que eu sigo a ordem que o de cima é 1, o de baixo é 2. Eu olho para uma dessas equações e falo assim, bom, eu vou isolar uma incógnita em uma delas. Eu escolhi isolar o x na equação 1. Então, olha só, primeiro passo, isolar a incógnita x na equação 1. Então, copiei a equação 1, 2x mais 3y igual a 8. Agora eu começo a isolar. Tá? Então, aqui eu já vou fazer mais assim, mais rápido. Você tem que já acompanhar. Se tiver com dificuldade aqui, volta um pouquinho para você olhar a parte de isolar a incógnita. O que eu tenho? Eu quero isolar o x. Então, todo mundo que não é x vai passar para o outro lado. Então, eu tenho 3y e o 2. O 3y está somando, passa para o outro lado. Agora eu já vou contar a historinha para vocês, tá? Mas você já sabe o que está acontecendo, que é somar, subtrair, multiplicar e dividir dos dois lados. Eu tenho 3y, ele passa para o outro lado, ele está positivo, ele fica negativo. Agora eu tenho um 2 multiplicando, o que eu preciso fazer? Preciso passar esse 2 dividindo, portanto, x é 8 menos 3y sobre 2. Esse aqui é o meu valor de x. Uma vez que eu tenho esse valor de x, eu vou olhar para a segunda equação que eu não trabalhei e substituir esse valor de x ali. Vai ficar assim, ó, substituindo x na equação 2. Então, eu tenho um 5 vezes o x que eu encontrei, que é 8 menos 3x mais 2, sobre 2, menos 2y. Tudo isso é igual a 1. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que distribuir, ó. Distribuir. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes menos 3x dá menos 15x. E aqui embaixo, não faz 5 vezes 2? Não, porque aqui embaixo tem o 1, ó. Lembra que é uma multiplicação de fração? Então, ó, o 5 vai com os de cima, o 1 vai com o de baixo. Continua 2 aqui embaixo. Menos esse 2x igual a 1. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui eu já vou fazer um MMC direto. Por quê? Porque aqui está implícito 1 e aqui está implícito 1. Qual que é o MMC? O MMC entre 2, 1 e 1 não é 2? Ah, esse aqui já está prontinho, né? Ele já é 2. O que eu faço então? Multiplico esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Repara aqui, ó. O 2 vezes 2y negativo fica 4y. O 2 vezes 1 fica 2.
E cadê os 2 aqui de baixo? Lembra que quando está nos mesmos denominadores dos dois lados do igual, eles vão embora, ó. Foi. Então aqui ficam vezes 2, aqui ficam vezes 2, aqui dá 4y e aqui dá 2. Foi isso que aconteceu. Então o que eu vou ter é 40 menos 15y menos 4y igual a 2. 40 menos 19y, porque menos 15y com menos 4y dá menos 19, igual a 2. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Lembra que eu falei, não fique dogmático em deixar a incógnita do lado esquerdo, você pode deixar ela do lado que você quiser, porque eu quero ter o meu valor positivo. Então eu faço assim, ó. Passei o menos 19y para a direita, troquei o sinal dele, ele ficou 19y positivo. O 2 que estava positivo veio para a esquerda, ficou negativo. Então eu tenho que 40 menos 2, que é 38, é igual a 19y. O 19 que está multiplicando o y passa para o outro lado fazendo a operação oposta da multiplicação, que é a divisão. Eu terei 38 sobre 19, que é igual a 2. Portanto, o y vale 2. O que eu faço agora? Eu olho para qualquer uma das equações e substituo o valor de y por 2. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na que eu isolei aqui o x, e eu vou obter. E aí eu vou deixar claro o que eu vou fazer. Vou substituir y igual a 2 em 1. Então, quem que é 1? É essa equação aqui, ó. 2x mais 3y igual a 8. Quanto que vale o y? 2. Então, vai ficar 2x mais 6, que é 2 vezes 3 igual a 8. O 6 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Eu tenho 2x igual a 2. O 2 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo. Eu tenho 2 sobre 2, que me dá 1. Portanto, quem é a minha solução? Y vale 2 e x vale 1. E aí agora eu vou enunciar isso de uma forma clara, de conjunto. Os 3 pontinhos são portanto, uma vez resolvido, a minha solução aqui é x vale 1 e y vale 2. Para você ter certeza que isso aqui dá certo, você vai lá e faz a prova real. Então, ó, x é 1, y é 2. Vamos fazer de cabeça. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. Então, eu tenho 6 mais 2 dá 8. Bateu. Tem que bater para a segunda equação. 5 vezes 1 é 5. 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho 5 menos 4 dá 1. Bateu para as duas equações, eu tenho certeza que a minha solução está correta. Agora eu vou resolver esse mesmo sistema de equações por outro método. É o método da comparação. Como que será o método da comparação? Eu vou olhar para as duas equações e vou isolar a mesma incógnita. Então, por exemplo, eu olho para a primeira e falo assim, vou isolar o x, olho para a segunda e falo, bom, se eu isolei o x na primeira, isolo o x aqui. Se eu falar que o x vale tanto na primeira e o x vale tanto na segunda, se x é igual a x, eu tenho que igualar os valores que eles representam. Eu igualo, tenho uma equação em cima de uma incógnita, acho a solução daquela incógnita, substituo na outra. É o mesmo esquema sempre, né? Resolve a equação, substitui o valor encontrado na segunda equação. É isso aí que a gente vai fazer. Então, o que eu vou olhar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar o x, pode ser o y? Pode ser o y, quis fazer o x. Porque aqui eu acho que visualmente o x é mais fácil. Se você quiser fazer o y, fica a seu critério. Olhei para a equação 1 e falei, vou isolar o x. Eu já tenho esse valor aqui, ó, da equação anterior, né? Ó, o x vale quanto na primeira equação? 8 menos 3y sobre 2. Vou pegar esse valor que eu já tenho. Aí eu olho para a segunda equação, olha aqui como que a gente vai fazer de cabeça. Eu quero isolar o x. Então, o 2y que está negativo passa para a direita, ele fica positivo. Então, eu vou ter lá, ó, 5x é igual a 1 mais 2y. Agora, esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo, portanto, x vai ser 1 mais 2y sobre 5. Aqui, ó. Na primeira equação, x representa esse valor, na segunda equação, x representa esse valor. Olha só esse tratamento lógico. Como x é igual a x, porque 2 é igual a 2, 5 é igual a 5, o valor que eu represento na primeira equação precisa ser igual ao valor que eu represento na segunda equação, porque x é igual a x. Se x é igual a x, tudo isso aqui, ó, tem que ser igual a tudo isso aqui. Então, 8 menos 3y, que é x, tem que ser igual a 1 mais 2y, que também é x. Agora eu vou ficar com uma equação em termos de uma incógnita. Como que eu vou resolver isso? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó, como se fosse uma regrinha de 3. Este 2 multiplica esta equação. Por que é um multiplicar cruzado? Vamos de novo na ideia de equação? Ó,
faça um parênteses aqui, um parênteses aqui. Eu não quero tirar esse 2 de baixo. Para isso eu preciso fazer um vezes 2, não é, pessoal? Aqui. Se eu quero tirar este 5 aqui de baixo, eu preciso fazer o que aqui? Eu preciso... Peraí, vamos voltar. Eu quero tirar esse 2 daqui. O que eu preciso fazer? Faço um vezes 2 aqui, fiz de um lado, faço do outro. Se eu quero tirar esse 5 daqui, faço um vezes 5 aqui e faço um vezes 5 aqui. Aí esse 2 vai cancelar com esse 2 e esse 5 com esse 5. Aí o que você vai reparar? Eu tenho um vezes 2 aqui e tem um vezes 5 aqui. Esse 2 veio daqui e esse 5 veio daqui. Por isso que fala o multiplicar cruzado. Não é que é a regrinha do multiplicar cruzado. Não, é a mesma ideia de eliminar o valor. Para eliminar o 2, eu faço vezes 2 aqui, faço vezes 2 aqui. Este 2 vai cortar aqui, vai dar 1. Ele vem aparentemente aparecendo aqui. Para eliminar esse 5 daqui, eu faço um vezes 5 em cima e faço um vezes 5 aqui. Só que, como aqui tem um 5 sobre 5 vai dar 1, ele aparentemente veio parar aqui. É esse que é o multiplicar cruzado, exatamente pelo mesmo motivo. Então, multiplico cruzado este 2 aqui e esse 5 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2y. Isso tem que ser igual a 5 vezes 8 menos 3y. Aqui uma atenção para você. Cuidado com o não colocar o parênteses. Porque se você não coloca o parênteses, por exemplo, você escreve assim, 2 vezes 1 mais 2y é igual a 5 vezes 8 menos 3y. Repara que, se você escrever dessa forma, este 2 vai estar multiplicando só o 1 e esse 5 está multiplicando só o 8. Mas eu quero que ele multiplique o lado inteiro. Então, ó, parênteses, para garantir que você tem que fazer a distribuição aqui. Na distribuição, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2y dá 4y. 5 vezes 8 dá 40, 5 vezes menos 3y dá menos 15y. Agora eu vou colocar incógnitas de um lado, só número do outro. Este menos 15y vai passar para o outro lado, ou seja, adicionei um 15y aqui e adicionei um 15y aqui. Aqui foi para zero, ele veio para cá. Então, 4y com 15y, 19y. Este 2 que está positivo passa para lá negativo, 40 menos 2 dá 38. Y vai ser, então, ó, 38, esse 19 que multiplica passa dividindo, 38 por 19 dá 2. Mesmo esqueminha agora, né? Eu vou escolher qualquer uma das equações, encontrei o y, substituo lá. Aqui a gente pegou e substituiu aonde? Deixa eu ver. Na primeira, né? Ó, 2x mais 3y é 8, 2x mais 3 vezes o y, que é 2, igual a 8, 2x mais 6 igual a 8, 2x igual a 8 menos 6, x igual a 1. Minha solução dá a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa por outro método. Então, aqui você isola uma incógnita, substitui na outra equação, acha o valor de uma da incógnita que sobrou da equação no primeiro grau, substitui em qualquer equação, acha outro valor. Aqui você isola a mesma equação a mesma incógnita nas duas equações. As iguala, encontra a incógnita que está ali evidente na equação, substitui em qualquer equação, acha a outra incógnita. Este é o método da comparação. Às vezes você vai poder escolher qualquer um dos dois, às vezes um vai estar mais óbvio e claro do que o outro. E o último método é o da adição e subtração. O que você vai fazer? Perceba que a ideia de todos os métodos é eliminar uma incógnita, é transformar as duas incógnitas em uma equação com uma incógnita, resolver esta equação, descobrir o valor dessa incógnita e aí sim substituir na outra. Essa ideia estrutural tem que ficar na sua cabeça. Essa é a ideia estrutural de todos os métodos. Eu meio que não consigo resolver as duas incógnitas ao mesmo tempo. Eu preciso fazer substituições, transformações para pegar aquele sistema e fazê-lo ser em função de uma incógnita. Encontrando esta incógnita, eu substituo em qualquer equação e encontro outro valor. Essa é a ideia estrutural de resolver sistema. Eliminar uma das incógnitas, e aí você tem os 3 métodos para isso. A partir de uma equação de uma incógnita, resolver, encontrar o valor dessa incógnita, substituir este valor encontrado em qualquer equação, então achar o valor da outra incógnita. Se você entendeu isso, olha só na adição e na subtração. Eu vou olhar
agora para o meu sistema de equações e vou falar assim para ele, ó. Eu quero eliminar uma incógnita, ou seja, eu quero eliminar ou x ou y. Como que a gente usa a ideia de eliminar lá da função do primeiro grau? Bom, se eu tenho, por exemplo, um 3a aqui, ó, 3 vezes a. Como que eu elimino 3? Se ele está fazendo vezes 3, eu preciso dividir por 3, porque aí vai dar 1, né? Eliminei, porque 1 vezes a é a. Se eu tenho um a mais 5, como que eu elimino o a mais 5? Como que eu elimino 5? Ah, eu preciso, se eu tenho 5 positivo, adicionar um 5 negativo, porque aí fica a mais 0, isso aqui me dá a. Beleza. E se eu te falo que eu tenho assim, ó, 5x mais 3y, e numa soma ou subtração eu quero eliminar isso. Eu quero eliminar, por exemplo, x. Eu não quero ter nada de x, só quero ter de y. Ah, então se eu tenho um 5x, eu quero eliminar tudo de x, eu preciso subtrair um 5x aqui, não é? Ó, porque foi embora, me dá um 3y. Se eu tenho numa equação 2x menos 3y, e eu te falo assim, quero eliminar tudo de y, quero deixar só o x. Bom, eu vou escrever essa equação e preciso, se tenho menos 3y, adicionar 3y para que aqui eles virem zero e eu fique só com 2x. Entende essa ideia? Se você entendeu essa ideia, é isso que nós vamos fazer. Eu vou olhar para cá e falar assim, vou escolher uma das equações para eu eliminar. Uma das equações não, uma das incógnitas para eu eliminar. Qual que eu vou escolher? A que aparentemente for mais fácil. Às vezes fica a seu critério, às vezes vai ter uma claramente que vai ser mais fácil. Para isso, para quando eu somar, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma aqui, ó, como se eu passasse uma barrinha e somasse. E aí eu vou somar ó, o x com x e o y com y. Quando eu somar, para dar zero, eu preciso ter um termo positivo dele e um termo negativo dele. Para que você entenda, se eu somar agora, olha só como que vai dar. Ó. Aqui em cima eu tenho 2x com 7x, com 5x me dá 7x. O outro eu tenho 3y com menos 2y me dá y. Você está vendo que nessa soma eu ainda estou tendo x e y? O que eu quero é algo assim, ó, por exemplo. 3x mais 2y, e aqui ser um menos 3x mais y. Entende? Porque a hora que eu somo aqui, ó, 3x com menos 3x foi para zero, e aqui me daria um 3y. É isso que eu quero forçar a aparecer. Isso não está aparecendo neste momento, mas eu quero forçar. Para isso, eu preciso escolher uma incógnita em que será mais fácil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar as duas equações de modo que uma das incógnitas tenha um valor e a outra tenha o mesmo valor com o sinal trocado. Então, eu preciso levar elas para um número em comum quando elas já não tiverem um certo valor. Porque imagina que essa aqui já está assim, ó, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, eu só vou mudar ela em um dos valores. 2x mais 3y igual a 8. E aqui embaixo é 4x menos 2y igual a 1. Suponha que esteja assim. Você concorda que seria muito fácil mexer no x? Porque no x eu só preciso fazer um vezes menos 2 aqui. Que aí vezes menos 2 vezes 2x dá menos 4x. Eu consigo transformar uma na outra? Seria a mesma coisa que somar ou subtrair as frações? Eu consigo transformar uma na outra? Quando isso for, é facinho. Agora, quando elas não forem múltiplas entre si, ou seja, o 2 não é múltiplo com 5, o 3 não é múltiplo com 2, eu preciso colocá-los em um valor comum, maior do que eles, como se fosse um MMC. Portanto, se eu olhar para o 2 e para o 5, quem seria o MMC deles? Seria o 10. Se eu olhar para o 3 e para o 2, quem seria o MMC? Seria o 6. Então, eu vou pegar o menor valor, que seria o 6. Portanto, eu vou ter que mexer com a incógnita do y. Para isso, e veja só que eu não só escolhi por causa disso, porque eu já olhei que aqui tem um mais e aqui tem um menos, então o que eu quero? Se eu fizer esse aqui vezes 2, ele vai para 6y, certo? Se eu fizer esse daqui vezes 2, vezes 3, ele vai para menos 6y. Quando eu somar, 6y com menos 6y me dá 0, que é o que eu quero, eliminei a incógnita. Portanto, o que eu vou fazer é fazer esse carinha aí para 6y e esse aqui para menos 6y. Para que isso ocorra, eu preciso multiplicar esse daqui por 2 e esse aqui por 3. Lembre-se sempre do sinal de igual. O que eu faço em um dos termos, eu preciso fazer em tudo. Ou seja, eu preciso multiplicar o lado da esquerda inteiro aqui. Se eu quero que o 3y vire 6y, eu preciso multiplicar esse lado inteiro por 2. O que eu faço de um lado do igual, faço do outro. Se eu quero que esse aqui vire menos 6y, eu preciso multiplicar ele por 3. Portanto, eu faço isso do lado inteiro do igual
e do outro também. É onde vai resultar nessa ideia aqui, ó. Na primeira equação, eu multiplico a primeira equação inteira, o lado esquerdo e o lado direito dela, por 2. Na segunda equação, eu multiplico ela inteira por 3. E aí vai me dar o seguinte, ó. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 3y me dá 6y. 2 vezes 8 me dá 16. Agora na equação de baixo. 3 vezes 5x me dá 15x. 3 vezes menos 2y me dá 6y. 3 vezes 1 me dá 3. O que eu ganhei com isso? E repare que esse método da adição e subtração, é um método mais observacional. Você precisa ser um pouco mais, vamos dizer, presente, menos automático, porque nos outros é mais assim, isola aqui, substitui, só aplicar as regrinhas. Nesse aqui você precisa pensar um pouco mais, porque não é só, isola aqui e depois substitui ali, é um visualizar, é um decidir. Quem está mais fácil para? Preciso multiplicar, dividir por quem para eliminar aquela incógnita? Aqui requer um aluno um pouco mais atento e participante na tomada de decisão, que isso é um tomador de decisão um pouquinho maior do que no outro. Quando eu somar isso aqui, olha só o que me dá, pessoal. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Quando eu somo agora essas duas equações, eu vou ter que 4x com 15x me dá 19x. 6x com menos 6x me dá 0. E 19 com 3 me dá... Desculpa, 16 com 3 me dá 19. É onde eu venho parar nessa equação aqui, ó. 19x é igual a 19. O 19 multiplica o x, passa para o outro lado dividindo. 19 sobre 19 é 1. X é 1. Escolho qualquer uma das duas equações. No caso, eu peguei a primeira e substituo x por 1 e encontro o y. Então, ó, 2 vezes 1 mais 3y é 8. Aqui dá 2 igual a 3y igual a 8. Passa o 2 para lá, ele fica negativo. Então, vai ficar 8 menos 2, que dá 6. O 3 que multiplica o y passa dividindo. Y igual a 2. O mesmo resultado. Minha solução é x igual a 1, y igual a 2. Reparem que nós chegamos nos mesmos resultados por métodos diferentes. Nós temos esses 3 métodos, ok? Aprenda os 3. São muito intuitivos. Nesse aqui você tem que ser um pouco mais participante. E aí você decide qual deles aplicar. No geral, você conseguirá, com um só, resolver qualquer tipo de sistema. Mas é bom dominar os 3, porque... E aí resolver bastante exercício, porque às vezes ao bater o olho você fala, opa, é só aplicar esse aqui que sai mais fácil. Talvez ao aplicar o 8, embora você conseguirá resolver, você vai ter um pouco mais de dificuldade, demorará um pouco mais, terá que usar um pouco mais de papel para resolver. Então, dito tudo isso, vamos agora treinar, né? Vou olhar e quero resolver o sistema linear. O que é resolver o sistema linear? É buscar uma solução para que quando eu substitua aqui no x e aqui no y nas duas equações, eu obtenha esses valores. Para isso, nessa daqui, olha só, essa aqui está muito facinha de eu usar o método da subtração e da adição, pô. Por quê? Porque se você perceber que o que eu quero é eliminar uma delas, você percebe que aqui eu já tenho ó, um y e aqui um y? Qual que é a diferença entre elas? A diferença é que aqui eu tenho um y positivo e aqui um y negativo. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou falar o seguinte. Meu primeiro passo é... Então, meu primeiro passo. Eu vou chamar essa aqui de equação 1 e vou chamar essa aqui de equação 2. Eu vou pegar a equação 2 e vou subtrair ela da equação 1. Por quê? Porque eu vou ganhar o seguinte aqui, se eu fizer isso, ó. 3x mais y é igual a 24. E aqui, ó, x mais y é igual a 12, certo? Eu copiei primeiro a que eu falei que está na esquerda e depois a da direita. Subtrair é fazer isso aqui, ó. Quanto que é, pessoal? 3x menos x me dá 2x. Quanto que é y menos y? É 0. E 24 menos 12 dá 12. Portanto, 2x é igual a 12. O 2 multiplica o x, passa para o outro lado dividindo. 12 sobre 2 é igual a 6. Achei uma das incógnitas. Pego qualquer uma das equações. Então, agora passo 2. Substituir x igual a 6 em 1, na equação 1. Então, vai ficar, ó, 6, que é o x, mais y é igual a 12. Y é igual a 12 menos 6, porque o 6 está somando, passará subtraindo. Y também é igual a 6. Portanto, a minha solução meu conjunto de solução aqui é
x igual a 6 e y igual a 6. Eu vou fazer a prova real, vou ver se está correto isso. Então vamos ver se é verdade. Ó, quando x é igual a 6 e y é igual a 6 dá aqui. 6 mais 6 dá 12, verdade. 3 vezes 6 é 18, mais 6 é 24. Verdade, então a minha solução está correta. X é igual a 6, y é igual a 6. Agora eu vou olhar para cá. Ó. Primeira equação, 5x mais 6y é igual a 19. Segunda equação, 7x, 2y é igual a 1. Nessa daqui, o da adição e da subtração também é melhor. Acho mais fácil fazer por ela. O que eu preciso fazer? Bom, quando eu olho para cá, olha só, o 5 e o 7 não são múltiplos, o 6 e o 2 são. Por quê? Então não vou mexer com essa incógnita, porque eu consigo pegar o 2y, multiplicar por um número inteiro e fazer ele aparecer um 6y, não é? Você concorda que eu tenho que fazer isso aqui vezes 3? Só que como eu vou escolher fazer uma adição, eu vou fazer vezes menos 3, ó. Vezes menos 3. E lembra o que eu faço? Eu preciso fazer do lado esquerdo e do lado direito do igual. Porque eu quero que esse carinha aqui apareça como menos 6, para quando eu somar com o 6 dê zero. E aí o que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro lado da equação, preciso fazer na equação inteira. Então eu vou chamar esta equação de 1, esta equação de 2, e aí eu vou pegar a primeira equação, eu vou manter ela do jeitinho que ela está, porque eu quero manter o 6x, o 6y. A segunda equação, eu vou multiplicá-la por menos 3. É isso que eu vou fazer. E aí eu vou ter a seguinte equação, vai ficar assim, ó. 5x mais 6y é igual a 19. Agora, menos 3 vezes 7x me dá menos 21x. 2y vezes menos 3 me dá menos 6y. 1 vezes menos 3 me dá menos 3. O que eu vou fazer agora é somar aqui, ó. Vou somar. 5x com menos 21x, isso aqui vai me dar menos 16x. Aqui, ó, cortou, vai para zero, mais zero é igual a 19 menos 3 me dá 16. Então, fiquei que menos 16x é igual a 16. O menos 16 está multiplicando x. O que eu vou fazer, então, aqui, ó, é dividir por menos 16 dos dois lados. Aí vai ficar cortou, cortou. Porque dá 1, né? O cortou, cortou não é sumiu, não foi pro nada. Virou 1. 1 vezes x é 1. Isso aqui é igual a 16 sobre menos 16. Isso aqui é igual a 1. Portanto, x vale menos 1, desculpa. Menos 1 porque mais com menos, na divisão, na multiplicação, dá menos. X é igual a 1. Encontrei o valor de x, escolho qualquer uma das duas equações, substituo lá e encontro o y. Então vai ficar assim, ó. Segundo passo. Então, esse aqui foi o primeiro passo. Segundo passo, substituir x igual a menos 1 em 1, ou seja, na equação 1. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes menos 1 mais 6y é igual a 19. Então, vai ficar menos 5 é igual a... Peraí, deixa eu voltar. Menos 5 mais 6y é igual a 19. Aí aqui vai ficar aqui 6y. O menos 5 passa para o outro lado somando. Então vai ficar 19 mais 5. 6y é igual a 24. O 6 multiplica o y, passa para o outro lado dividindo, fazendo a operação oposta. Y é 24 sobre 6. Isso aqui me dá 4. Isso aqui é o valor de y. Portanto, a nossa solução dessa equação é tal que x é igual a menos 1 e y é igual a 4. Tem como ter certeza se acertei? Tem. Vamos fazer a prova real. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 6 vezes 4 dá 24. Então, ó, menos 5 mais 24 dá 19. Correto na primeira equação, precisa estar correto na segunda também. 7 vezes menos 1 dá menos 7. 2 vezes 4 dá 8. Então, ó, menos 7 mais 8 deu 1. É verdade nas duas equações, portanto, o nosso conjunto de solução está correto. É assim que nós sabemos que está correto. Agora, a próxima, nós temos aqui, ó. Primeira equação, x mais 5y igual a 12.
Vou chamar ela de primeira equação. E aqui embaixo de 2. Bom, vamos escolher um método. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para cá, ó, e ver x e 3x. Então eu vou cortar isso aqui, vou fazer aparecer um menos 3x aqui, ó, para cortar. Para isso, eu tenho que multiplicar por menos 3 a primeira equação inteira. Então, é isso que eu vou fazer. Esta equação será multiplicada por menos 3. Essa equação fica do jeitinho que ela está. Eu vou obter o seguinte, ó, menos 3x, menos 3 vezes 5y me dá menos 15y, menos 3 vezes 12 me dá menos 36. A segunda equação vai ficar do jeitinho que ela está, não mexi nela. Isso aqui é igual a menos 2. Agora sim, vou fazer a soma, né? Para poder eliminar. Então aqui, ó, 3x com menos 3x aqui vai para zero. Menos 15y com menos 4y, isso aqui me dá menos 19y. Menos 36 com menos 2 me dá menos 18. Menos 38, desculpa. O que eu tenho aqui é menos 19y, é igual a menos 38. O menos 19y multiplica o y, então passa para o outro lado fazendo a operação oposta, que é a divisão. Menos 38 sobre menos 19. Menos dividido por menos dá mais. 38 por 19 dá 2. Portanto, y é igual a 2. Encontrei o valor de y, esse aqui é o passo 1. No passo 2, substituindo y igual a 2 em 1, ou seja, na equação 1 vai ficar assim, ó, x mais 5 vezes o y, que é 2, é igual a 12. Então, x mais 10 é igual a 12. O 10 está somando o x, passa para o outro lado fazendo a operação oposta, que é a subtração. 12 menos 10, x é igual a 2. Portanto, o meu conjunto de solução é tal que x é igual a 2 e y é igual a 2 também. Agora, nós temos que verificar se isso aqui é verdade para as duas equações. Então, vai ficar assim, ó. 2 mais 5 vezes 2, que é 10, deu 12, né? Beleza. 3 vezes 2, 6. Então, aqui é 6, aqui é menos 8. Então, 6 menos 8, menos 2, verdade. Encontramos a solução. Agora, o D. Olha que legal esse aqui, hein? Esse aqui já dá uma dificuldade um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tenho frações e preciso aqui mexer com os MMCs. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro passo é colocar tanto na equação de cima quanto na equação de baixo, tanto na equação 1 quanto na equação 2, o mesmo denominador, porque se eu não fizer isso, eu não consigo nem começar a resolver isso aqui. Então, eu vou melhorar, trabalhar essas equações. Vou trabalhar a equação 1. Então, vai ficar assim, ó, x sobre 4 mais y sobre 5 é igual a 2. Quem está implícito dividindo 2? É 1. Eu quero colocar na mesma base. Qual será a base? O MMC entre 4, 5 e 1. Você já sabe, multiplique os valores, é o 20. Então, isso aqui vai querer ficar um 20 aqui embaixo. Respeite os sinais, 20 igual, e aqui 20. Lembre da lógica que você usou. Para o 4 virar 20, você multiplicou por cima. Para manter a proporção que você faz embaixo, você faz em cima. Para o 5 virar 20, você multiplicou por 4. O que você faz embaixo, você faz em cima. Faz vezes 4. Para o 1 virar 20, você multiplicou por 20. O que faz embaixo, faz em cima. Então, em cima nós teremos 5x, 4y, e aqui teremos o 40. Já discutimos que quando o denominador é o mesmo em todos os termos da esquerda e da direita, nós já demonstramos isso, você pode eliminá-los, porque no desenvolvimento da fração eles irão se cancelar. Então, o que a gente tem aqui na primeira equação a primeira equação é 5x mais 4y é igual a 40. Vamos fazer agora a mesma coisa na segunda equação. Vamos trabalhar ela. Na segunda equação, nós temos 2x mais 1 sobre 3 menos y menos 3 sobre 2 igual a 2. Lembra que eu tinha falado de onde colocar o sinalzinho do menos? Esse aqui é o único lugar que eu vou
dar o braço a torcer e falar que você tem que colocar aqui no meio. Sabe por quê? Porque senão você pode ocorrer, por mais que você saiba o que está acontecendo, você pode correr num erro de não prestar atenção e deixar passar. Este menos, preste atenção, este menos aqui, ó, ele não está fazendo menos no y só, ele está fazendo menos na fração inteira. Eu posso passar o parênteses ou eu posso colocar ele no meio. Quando ele está no meio, representa um menos na fração inteira. Então a gente tem que colocar a notação certinho para não errar. Isso aqui é igual a 2. Quem está implícito dividindo 2, pessoal? 1. Agora nós temos que fazer o MMC entre 3, 2 e 1. Você já sabe, multiplique os valores. Será o 6. Então aqui embaixo eu quero dividir por 6. Respeite o sinal de menos. Aqui embaixo vamos dividir por 6. E aqui embaixo vamos dividir por 6. Pense na lógica, para o 3 virar 6, você multiplicou por 2. O que você faz embaixo, você faz em cima, multiplique por 2 o numerador. Para o 2 virar 6, você multiplicou por 3. Respeite a lógica, o que você fez embaixo, você faz em cima para manter a proporção. Para o 1 virar 6, você multiplicou por 6, o que você faz embaixo... Opa, saiu. O que você faz embaixo, você faz em cima, faz vezes 6. Beleza. Então, agora, continuando, a gente vai obter o seguinte, ó. 2 vezes 2x mais 1. Então, você tem que distribuir aqui, ó, esse 2 aqui e aqui. 2 vezes 2x te dá 4x. 2 vezes 1 positivo te dá 2 positivo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, um 3 com um sinal de menos é a mesma coisa que eu estiver fazendo um vezes menos 3. Só que como esse sinal de menos está aqui, eu vou manter ele. Então, seria a mesma coisa que multiplicar. Vou colocar o parênteses para a gente não se perder na notação. 3 vezes y me dá 3y. 3 vezes menos 3 me dá menos 9. E aí 2 vezes 6 me dá 12. De novo, está sobre o mesmo denominador em todos os termos dos dois lados do igual. O desenvolvimento dessa fração irá em algum momento eliminar esse 6, você já pode fazer isso. Portanto, a sua equação é a seguinte, ó, sua segunda equação. 4x mais 2 menos 3y menos 9 é igual a 12. Essa equação eu posso melhorar um pouquinho. Vai ficar assim, ó, 4x mais 2. Vou distribuir o sinal de menos, menos 3y mais 9 é igual a 12. Vou deixar só x e número, só xy na esquerda, número na direita. Então vai ficar assim, ó, 4x menos 3y. Agora, 2 com 9 me dá 11. 11 positivo passou para o outro lado, ficou negativo. Aí eu tenho 12 menos 11. Portanto, minha segunda equação pode ser escrita como 4x menos 3y igual a 1. Então, agora eu vou reescrever este sistema linear. Eu só vou subir um pouquinho aqui para dar espaço para a gente trabalhar. Então, esse aqui é o passo 2. Então, agora nós vamos reescrever essas frações. Nós vamos ficar assim, ó. 5x mais 4y é igual a 40. Esta é a primeira equação. A segunda equação é 4x menos 3y é igual a 1. Vamos colocar os números das equações. Primeira e segunda equação. Qual termo eu posso eliminar aqui? Bom, nós temos o 5 e o 4, aqui o 4 e o 3. Eu vou ter que fazer ou esses dois do x irem para 20, ou esses dois irem para 12. Como aqui já tem um menos, bom, se eu fizer aqui vezes 4 vai para menos 12, aqui vezes 3 vai para 12. Aí eu consigo eliminar o y. Então é isso que nós vamos fazer. De novo, você tem que desenvolver essa visualização, tá? Do MMC e por quanto multiplicar cada um para que leve de modo a eles ficarem com o mesmo valor numérico com um sinal diferente. Então aqui, eu vou multiplicar a equação inteira por 3. E aqui eu vou multiplicar a equação inteira por 4. Aí eu vou ter um 12y embaixo, menos 12y irão se cancelar. Isso vai nos dar as seguintes equações. Então, ó, 5x vezes 3 me dá 15x. 4y vezes 3 me dá 12y. 40 vezes 3 me dá 120.
4x vezes 4 me dá 16x. Menos 3y vezes 4 me dá menos 12y. 1 vezes 4 me dá 4. Agora eu vou somar isso daqui. E aí nós teremos 15x mais 16x. Isso aqui dá 31x. Foi embora o 12, porque 12y menos 12y somados é a mesma coisa que zero. E aí eu tenho 124. X será 124. O 31 está multiplicando x, ele passa para o outro lado fazendo a operação oposta, que é dividido. Se você dividir 124 por 31, se você fizer 30 vezes 4 dá 120, 1 vezes 4 dá 4. Então, 124 por 31, isso aqui te dá o valor de 4x é igual a 4. Encontramos o valor de um deles, é só substituir em outra equação. Aí você tem que ser esperto, né? Por favor. Você pode substituir em qualquer uma dessas aqui com fração? Pode, mas peraí, você já melhorou elas, então substitua em alguma das que você melhorou. Não vai ter dificuldade de ficar fazendo coisa a mais à toa, beleza? Então vamos lá. Vou olhar para as duas equações, vou substituir na primeira. Então, meu segundo passo aqui, esse aqui é meu primeiro passo, é substituir x igual a 4 em 1. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 mais 4y é igual a 40. Então ficou 20 é igual a 4y, que é igual... Tá. 20 mais 4y é igual a 40. 4y, vou somar menos 20 dos dois lados, ou subtrair por 20 dos dois lados, que é o passa o 20 negativo, me dá 40 menos 20. 4y é igual a 20, continuando aqui. O 4 está multiplicando o y, passa para o outro lado dividindo, ou seja, divide os dois lados da equação por 4, me dá que y é igual a 20 sobre 4, y também me dá o valor de 5. Portanto, meu conjunto de solução aqui é que x é igual a 4 e y é igual a 5. Agora vamos fazer a prova real para ver se deu certo. Olha só. X é 4, y é 5. Então aqui, ó, 4 sobre 4 é 1, né? 5 sobre 5 é 1. Então 1 mais 1 deu 2. Beleza. Aí agora aqui, ó, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 9 dividido por 3 me dá 3. Então a gente tem aqui que é 3. Menos essa fração inteira, ó. Y é 5. Então eu tenho, ó, 5 menos 2 me dá 3. Peraí, y é 5, né? Desculpe. Então vai ficar, ó, 5 menos 3 me dá 2. 2 dividido por 2 é 1. E aí eu tenho menos este valor. Então é menos 1. Então eu tenho 3 menos 1 que me dá 2. Verificado para as duas equações, quer dizer que o nosso conjunto solução está correto. Beleza, pessoal? Então é assim que você vai resolver a parte de sistemas lineares. Vocês repararam que eu praticamente usei o tema da soma e da subtração, né? Por quê? Porque era mais fácil de fazer. Se você usasse substituição ou qualquer um dos três, vai dar certo. Então, aprenda as técnicas, resolva os exercícios. Depois a gente vai ver uns exercícios aplicados, tá? Com probleminhas, como montar o probleminha e resolver. Agora, para a gente finalizar a teoria de equação do primeiro grau, eu vou contextualizar como uma equação do primeiro grau é graficamente, como que você pode pegar essa ideia algébrica e visualizar ela graficamente e como que isso pode se dar também em problemas. Então agora, análise gráfica.